seus santos caminhos, benigno em todas as suas obras, perto está o Senhor, perto está dos que o invocam, e todos que o invocam em verdade. Aleluia, aleluia. Paz a todos. Mais uma semana nos encontramos para adorar ao Senhor. Certamente não é do jeito que nós gostaríamos, mas nós somos crentes, independente das circunstâncias, da situação, nós continuamos juntos adorando e servindo ao Senhor nosso Deus. Salmo 136, nos seus 3 primeiros versos, está escrito: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Oremos. Pai bendito, nós rendemos, ó Deus, ao Senhor ações de graças. Bendizemos, ó Deus, o teu nome. Na beleza, Deus, da tua santidade, nós nos prostramos, ó Deus, diante do teu trono de graça. Reconhecidos, ó Deus, da tua grandeza e da tua majestade, com alegria, ó Deus, no coração, o teu povo, ó Deus, ergue a voz para adorar, ó Deus, ao Senhor. Bendito, ó Deus, seja o teu nome para todo sempre. No nome de Jesus é que nós oramos a ti. Amém, Senhor. Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Salmo de número 25 e vamos fazer a leitura juntos do verso 4 até o verso de número 11. Diz assim a palavra do nosso Senhor: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, e ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Oremos ao Senhor. Pai bendito, reconhecemos, ó Deus, que somos pecadores e que fizemos, ó Deus, o que é mal perante os teus olhos, nos opondo, ó Deus, aos preceitos do Senhor, à lei, ó Deus, do teu verdadeiro amor. Pai bendito, tenha misericórdia, Deus, de nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, ó Pai, porque eles, ó Deus, nos tira da tua presença. Impedem, ó Deus, que a nossa adoração seja aceita, ó Deus, pelo Senhor. Os nossos pecados, ó Deus, roubam a alegria da nossa salvação. Tira, ó Deus, a nossa paz. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. São muitos, ó Deus,
mas a tua misericórdia, ó Deus, é grande demais. O teu favor, ó Deus, é tremendo. O teu amor foge, ó Deus, à nossa compreensão. Ó Deus amado, em nome de Jesus, perdoa-nos, ó Pai, recebe-nos diante de Ti, aceita, Senhor, a nossa adoração. Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Salmo de número 121 e leiamos juntos esse texto da palavra do Senhor. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Oremos. Vamos interceder pelo nosso país, pela vida dos nossos governantes. Vamos pedir ao Senhor que dê a eles sabedoria para governarem bem a nossa terra. Pai bendito, Tu és o Senhor dos senhores. A Ti, ó Deus, recorremos e clamamos, ó Deus, ao Senhor para que o Senhor incline os seus ouvidos. Ouça, Senhor, a oração do Teu povo, que clama, ó Deus, a Ti. Dar-te pressa, Senhor, em socorrer-nos, ó Pai. Estamos, ó Deus, sobremodo, ó Deus, aflitos. Pai bendito, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor. Ó Deus bendito, clamamos ao Senhor pela nossa terra. Clamamos, ó Deus, ao Senhor por todas as nações, por todos os governantes, ó Deus. Ó Deus amado, a nossa terra está enferma, Senhor. O povo sofre, a miséria, ó Deus, aumenta. Ó Deus querido, no nome de Jesus, eu clamo, ó Deus, ao Senhor. O povo chora, corações, ó Deus, enlutados, corações, ó Deus, que estão desesperados, ó Deus, diante de toda esta situação, ó Deus, que está acontecendo. Ó Deus, confiamos em Ti. Esperamos, ó Deus, pacientemente pelo Senhor, porque sabemos que o Senhor é poderoso, ó Pai. É o Senhor, ó Deus, que dá cabo, é o Senhor que termina, ó Deus, com a guerra, é o Senhor que queima os carros no fogo. Ó Deus amado, no nome de Jesus, recorremos, ó Deus, a Ti. Só temos, ó Deus, o Senhor somente. Pedimos, ó Deus, ao Senhor, que dê sabedoria, ó Deus, aos nossos governantes, ó Deus. Abençoa, ó Deus, o nosso presidente, dando a ele sabedoria e discernimento, ó Pai. Abençoa, ó Deus, os nossos governadores, os nossos prefeitos, o Congresso Nacional, as câmeras, ó Deus, dos deputados estaduais, dos vereadores, todo o poder judiciário. Ó Pai bendito, no nome de Jesus, clamamos, ó Deus, ao Senhor, para que dê sabedoria a esses homens, ó Deus, para que eles possam, ó Deus, tomar decisões acertadas, que venham, ó Deus, conduzir a nossa nação, ó Deus, no caminho correto. Só o Senhor, ó Deus, pode ajudá-los. Só o Senhor, ó Deus, pode dar sabedoria, ó Deus, a eles. Ó Deus bendito, no nome de Jesus, só o Senhor pode dar a eles um coração quebrantado, um coração, ó Deus, preocupado, ó Deus, com o bem-estar do povo brasileiro. Clamamos, ó Deus, a Ti. Clamamos, ó Deus, ao Senhor, por todos aqueles também que trabalham, ó Deus, nos serviços essenciais, ó Deus. Abençoe, ó Deus, os médicos, os enfermeiros, todos aqueles que estão envolvidos, ó Deus, no trabalho da área da saúde. Ó Deus bendito, clamamos ao Senhor, ó Deus, pelos produtores rurais, que plantam e colhem, ó Deus, o nosso alimento.
Clamamos a Ti, ó Deus, pelos caminhoneiros que transportam, ó Deus, o alimento até a nossa casa. Clamamos a Ti, ó Deus, por todos aqueles que trabalham nos supermercados, nas farmácias. Ó Deus bendito, abençoa cada um deles, Senhor, dando saúde, livrando eles, ó Deus, de todo mal. Pedimos, ó Deus, ao Senhor, ó Deus, por todos aqueles que trabalham no serviço funerário, aqueles que trabalham nos cemitérios, ó Deus, que o Senhor possa ajudá-los, ó Pai, nesse momento tão difícil. Livra eles, ó Deus, do mal, Senhor, clamamos a Ti. Ó Deus bendito, ouve a oração do Teu povo, dá-te pressa, Deus, em acudir-nos. É no nome de Jesus que oramos, ó Deus, a Ti. No nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor. Nós vamos agora ouvir a palavra do nosso Deus. Teremos nesse dia o privilégio de ouvirmos o reverendo Marcos Jazéias, pastor auxiliar da nossa igreja na cidade de Davinópolis. Esteja com seus ouvidos atentos, com o seu coração pronto e desejoso de receber a palavra do Senhor. Ouçam a palavra do nosso Deus. Certamente Ele falará conosco nessa noite. Saúdes, amados irmãos, na graça e na paz do Senhor. Vamos abrir as Sagradas Escrituras no livro de Esther, capítulo 4, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 12. Esther, capítulo 4, de 1 a 12. Assim diz a palavra de Deus. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, com choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esté e os eunucos, e fizeram-na saber, com o que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai, e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esté chamou a Hataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai, para saber que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Hataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Susã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Hataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Hataque e mandou-lhes dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva, e eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Oremos. Senhor Deus grandioso, nesta noite nós te pedimos que o Senhor esteja conosco, que o Senhor esteja iluminando a nossa mente para que nós possamos compreender a Tua palavra. Em nome do Teu amado Filho, Jesus Cristo, que a Ti nós oramos. Amém. Um por todos e todos por um. Essa famosa frase é conhecida por todos nós, e ela é conhecida principalmente por causa do filme Os Três Mosqueteiros. Essa história foi escrita pelo famoso escritor francês Alexandre Dumas. E, na visão de Dumas, esta frase deveria representar um tipo de axioma universal.
A ideia de que todas as pessoas devem estar unidas em um só objetivo. As pessoas deveriam cultivar ideias que representassem a liberdade e elas deveriam lutar por essas ideias com todas as suas forças, protegendo aquelas pessoas que compartilham dessas ideias. Elas deveriam lutar até as últimas consequências. Elas deveriam pagar o preço que fosse necessário, se preciso fosse até mesmo com a própria vida. E no cristianismo existe algo parecido com isso. Mas o que nós defendemos não são ideias, mas nós lutamos por uma pessoa. Pois nós acreditamos que a salvação não está em ideias. A salvação não está em algo, mas a salvação está em alguém. A salvação está em Jesus Cristo. E é por causa de Cristo que nós batalhamos. É por causa de Cristo que nós também lutamos pela sua igreja. Nós lutamos por um povo. Porque o povo de Deus é importantíssimo para o cumprimento dos planos de Deus. O povo de Deus é importantíssimo para o cumprimento da obra de Cristo. E aqui nesse texto, nós vemos um homem que lutou pela igreja de Cristo. Um homem que lutou pelo povo de Deus. E nós aprendemos com este homem que aquele que é verdadeiramente justo batalha pelo povo de Deus. Então, guarde no seu coração a mensagem deste texto. Aquele que é verdadeiramente justo batalha pelo povo de Deus. E nós vamos ver isso em 3 pontos. O primeiro ponto vai do versículo 1 até o versículo 4. E nos ensina que o justo lamenta pelo seu povo. O segundo ponto vai do versículo 5 até o versículo 9. E nos ensina que o justo intercede pelo seu povo. E o terceiro ponto vai do versículo 10 até o versículo 12. E nos ensina que o justo luta pelo seu povo. Nesse texto nós vemos qual foi a atitude que os judeus tiveram quando eles souberam do édito que Amã publicou contra eles. Nesse tempo em que se passa a história de Esther, o povo judeu vivia sob o domínio do Império Persa. O Império Persa era governado pelo rei Assuero. E este rei tinha um homem de confiança chamado Amã. Amã havia sido exaltado pelo rei acima de todos os príncipes do império. E era exigido que todos se curvassem perante ele. Mas o judeu Mordecai se recusou a fazer isso porque Amã pertencia ao povo amalequita, que era um povo historicamente inimigo dos israelitas. Quando Amã soube que isto estava acontecendo, quando ele soube que alguém dentre o povo não queria se curvar perante ele, então ele pediu a permissão do rei para perseguir todos os judeus. Ele não se contentou em se vingar somente de Mordecai. Ele queria exterminar todo o povo de Mordecai. Percebemos, portanto, o quanto este homem era um homem egocêntrico, o quanto ele era arrogante, o quanto ele era cruel. Amã criou um édito, e ele assinou este édito com o anel do rei e o publicou. Neste édito, ele dava as ordens para que as milícias de cada província se preparassem para que massacrassem todos os judeus, tanto homens como mulheres. E além de massacrarem os judeus, essas milícias também deveriam saquear os seus despojos. E aqui nós vemos que diante dessa situação, um homem justo lamenta pelo povo de Deus. É isso que nos ensina o versículo de número 1 até o versículo de número 4. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza. E saindo pela cidade com clamor, com grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias, aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinzas. Aqui nós vemos o justo lamentando e clamando diante de Deus pelo seu povo.
Aquele era um tempo triste para o povo de Deus. E Salomão nos fala a respeito de tempos tristes. No versículo 1 do capítulo 3 do livro de Eclesiastes, ele diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Mais à frente ele diz: tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria. Esse era um tempo de luto para o povo de Deus. E é exatamente o que as Escrituras narram no versículo 1 do capítulo 4. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes, se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. Este clamor de Mordecai não foi uma mera demonstração dos seus sentimentos, mas nesse ato, Mordecai demonstrava a sua ligação com o povo judeu. E ele convocava todas as pessoas para participarem de seu luto, para se colocarem contra aquelas atitudes malignas de Amã. E a prova disso, de que ele queria chamar a atenção da sociedade, é que ele não ficou em sua casa, ele não ficou em um local reservado, mas ele foi para a porta do rei e ele se colocou ali. Ele estava lutando pela causa de Deus, porque ele sabia que aquela causa era uma causa justa. Ele sabia que aquela causa era uma causa em favor do povo de Deus. Aquele povo de Deus é o povo que é utilizado por ele para cumprir os seus propósitos na terra. Seria por meio desse povo que o Messias viria ao mundo. E é exatamente por isso que os judeus precisavam ser preservados. A causa do povo de Deus é a causa de Deus. E é exatamente por isso que nós devemos lutar pelo povo de Deus. No versículo 3, nós percebemos que Mordecai não estava sozinho nesta luta. Mas aonde esta notícia chegava, a Bíblia diz: havia entre os judeus grande luto com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco. Quando nós lutamos pela causa do Evangelho, nós devemos ter em mente que nós não estamos lutando sozinhos. Nós devemos ter em mente que ao redor do mundo existem pessoas que estão enfrentando os mesmos desafios que nós. E muitas vezes de uma forma bem pior do que nós. Mordecai, pelo menos, tinha acesso às autoridades principais. Mas muitos dos judeus que estavam espalhados pelas províncias da Pérsia, talvez não vissem como lutar contra aquela injustiça. Talvez eles não vissem como eles poderiam sair daquela situação. Muitos deles nem sabiam direito o motivo pelo qual eles estavam naquela situação. Mas o que deve nos trazer conforto em momentos como esse é que tudo aquilo que estava acontecendo de acordo com um plano divino. A rainha Esther, uma pessoa que podia lutar pelo povo, logo foi notificada daquelas circunstâncias que estavam afligindo o seu primo Mordecai. E a Bíblia diz que ela muito se doeu. Embora ela estivesse ali no palácio, embora ela possuísse o favor do rei, mas ela pensou em seu povo. Ela não achou que não precisava se preocupar. E é assim que nós também devemos agir. Nós não devemos confiar nas instituições humanas. Nós não devemos confiar nas leis humanas. Nós devemos ter em mente que não importa o quão protegido nós nos sintamos em nossa sociedade laica, em nossa sociedade religiosa, nós sempre devemos nos preocupar com os nossos irmãos que são perseguidos mundo afora por causa do Evangelho. Nós também sempre estamos à mercê de que as coisas mudem completamente, de que nós também sejamos perseguidos. Rapidamente Esther agiu. Ela mandou roupas para vestir a Mordecai, para tirar-lhe o pano de saco, porém ele não aceitou ser confortado por ninguém. Mordecai não estava brincando. E Esther precisava ter noção da gravidade daquela situação. E é exatamente por isso que ele agiu como alguém que se recusa a ser confortado. E graças àquela seriedade com a qual Mordecai tratou aquela situação,
Esther se prontificou a lutar pelo povo. E seria por meio dela que Deus livraria os judeus. Nós devemos lutar com seriedade pelo povo de Deus. Diante das situações de ameaça à nossa liberdade de culto, por exemplo, nós devemos interceder diante das autoridades, para que nós tenhamos os nossos direitos protegidos. Mordecai queria chamar a atenção das autoridades, principalmente de sua prima Esther, aquela que era rainha naquele período. Ela era rainha e ela também era judia. Então fazia sentido o que Mordecai estava fazendo. Ele queria informar ela acerca daquela situação, para que ela se levantasse em defesa do seu povo. Entretanto, ele não a informou pessoalmente. A lei persa era uma lei bastante rígida contra as mulheres, especialmente contra a esposa do rei, de forma que Mordecai teve de se comunicar com Esther por meio de mensageiros, por meio de mensagens. E estas mensagens elas eram enviadas por meio de um homem chamado Hataque. Este homem era um servo de Esther que havia sido designado pelo próprio rei Assuero. E pelos relatos que nós temos nas Escrituras, nós percebemos que ele parece ser um homem em quem Esther podia de fato confiar. A rainha então enviou uma mensagem a Mordecai pedindo para que ele explicasse de uma forma mais detalhada aquela situação, o motivo pelo qual ele estava daquela forma e por que ele se recusava a ser consolado. E Mordecai, por sua vez, lhe mandou um relato exato das circunstâncias em que ele e os judeus se encontravam, e ele convocou Esther para que intercedesse diante do rei pelo povo. Além disso, ele enviou uma cópia completa do édito para que Esther pudesse ter um entendimento apropriado acerca daquela situação, acerca daquela questão. E com esse gesto ele confrontava os sentimentos de Esther. Se ela tivesse qualquer respeito por ele, se ela tivesse qualquer amor para com o seu povo, ela não iria hesitar em interceder diante do rei. E nós podemos aprender aqui pelo menos 3 lições importantes para nossas vidas. A primeira é que nas funções que nós exercemos dentro das sociedades humanas, nós devemos buscar glorificar o Senhor. Nós devemos trabalhar em prol do reino de Deus. Não há dúvida de que Esther havia sido levantada por Deus para ocupar a posição de rainha. E da mesma forma, quando nós buscamos o nosso sucesso profissional, por exemplo, nós não devemos visar apenas uma condição econômica mais elevada, mas nós temos que pensar em maneiras de como nós iremos servir ao Senhor, como nós iremos glorificar ao Senhor em nossas profissões. Em segundo lugar, nós temos que aprender a cativar as pessoas em prol do reino de Deus. E isso vai exigir que nós confiemos nessas pessoas. Esther soube conquistar a lealdade de Hataque. E quando nós cativamos a lealdade das pessoas para trabalhar em prol do reino de Deus, nós não estamos sendo falsos com essas pessoas, não estamos agindo com falsidade. Quando nós fazemos isso, nós estamos conduzindo essas pessoas por um caminho que será gratificante para elas mesmas. Estas pessoas, com certeza, não ficarão sem recompensa se elas trabalharem de fato em prol do reino de Deus. Em maior ou em menor medida, nós cremos que elas serão recompensadas pelo Senhor. Para isso, nós devemos depositar certa medida de confiança nessas pessoas. Claro que nós não devemos fazer isso de uma maneira ingênua, de uma maneira insensata. Em terceiro lugar, nós aprendemos que nós devemos buscar conhecer bem as situações em que nós entramos, em que nós tomamos partido. Esther não se conformou em ouvir simplesmente uma descrição parcial daquilo que estava acontecendo com seu primo. Ela pediu que ele mesmo lhe explicasse tudo e lhe dessem informações detalhadas. E é exatamente por isso que as pessoas que pedem ajuda, elas devem também saber explicar as suas situações de uma forma bem detalhada, como Mordecai fez. Porque pessoas sensatas só irão ajudar se elas souberem com precisão no que elas estão entrando. Foi exatamente assim que agiu também o nosso Senhor Jesus Cristo.
Quando ele veio ao mundo, quando ele morreu em nosso lugar, quando ele se tornou o nosso intercessor diante do Pai. Ele veio ao mundo para glorificar a Deus na sua obra. O seu maior objetivo não era nem mesmo salvar os pecadores, mas o seu maior objetivo era cumprir a missão que o Pai havia lhe dado. E ele soube, no período em que esteve aqui, cativar as pessoas, reuniu as pessoas de confiança, ensinou essas pessoas a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ele conhecia aquela situação na qual ele estava entrando. Ele sabia muito bem aquilo que ele estava fazendo. Ele sabia que as suas atitudes o levariam à morte, mas ele continuou, pois sua missão deveria ser cumprida. A sua missão era salvar os pecadores, fazendo assim a vontade de seu Pai. O objetivo final de Cristo era fazer a vontade do Pai. E que em todas as coisas nós busquemos agir com o mesmo objetivo que Cristo agiu. E assim nós agiremos com a mesma sabedoria de Jesus Cristo. As Escrituras dizem que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mordecai procurou temer a Deus. Mordecai procurou fazer a vontade de Deus. Ele procurou proteger o povo de Deus. Ele fez isso pedindo para que a rainha intercedesse por esse povo diante do rei. E Esté respondeu que até mesmo ela comparecer diante do rei era algo que exigia muito dela. A lei era clara, de uma forma que todo mundo sabia, que qualquer pessoa que comparecesse diante do rei, sem ter sido chamada por ele, era morta. E, por isso, o simples ato de Esté comparecer diante do rei já era algo perigoso demais para a rainha. E quando nós analisamos essa situação, nós percebemos que esta lei que impedia qualquer pessoa de comparecer diante do rei, ela era, na verdade, o fruto da arrogância humana. Ela existia não somente para proteger o rei dos ataques de seus inimigos, mas para que fosse extremamente difícil você conversar com o rei, você ficar na presença do rei, e assim essa presença fosse sobrevalorizada, e assim o rei se tornava algo como uma espécie de divindade, uma espécie de Deus. Era uma lei muito tola, desprovida de sabedoria. Pois os reis precisavam ficar confinados em seus palácios, precisavam ficar vivendo uma vida vazia, uma vida infeliz. E na maioria das vezes eles se tornavam pessoas rabugentas, pessoas melancólicas. Isso despertava aquilo que havia de pior neles, fazendo eles perseguirem qualquer pessoa que não respeitassem essa sua suposta divindade. E eles mesmos, eles se sentiam como se eles precisassem ser essa divindade. Eles estavam sempre procurando uma maneira de defender a sua honra. E é claro, isso se tornava um fardo muito pesado para ele. E às vezes nós agimos exatamente assim. Nós colocamos fardos em nossas costas que não precisariam estar lá. Nós colocamos fardos que nós não conseguimos carregar. E no fundo de tudo isso, o que está por trás é o orgulho. Nós não queremos depender de outras pessoas. E às vezes nós achamos que os outros não irão fazer um serviço tão bem como nós fazemos. Nós então recitamos aquele velho ditado para nós: se você quer algo bem feito, então faça você mesmo. O que acontece é que nós acabamos nos enchendo de responsabilidades, nós não conseguimos fazer as coisas bem feitas como nós gostaríamos que elas fossem, e isso acaba gerando um grande fardo para nós. E essa lei era assim, ela colocava fardos nas costas do rei. E por isso esta lei era prejudicial para o próprio rei. E este é um dos motivos pelos quais ela é considerada como uma lei tola, como uma lei insensata. Outra mostra de que essa lei era tola é que ela incluía até mesmo a rainha. Nem mesmo aquela que era carne da carne, osso do osso, poderia comparecer diante do rei. Nem ela poderia estar na presença do rei se ela não fosse chamada. E é por isso que nós percebemos que Mordecai pedia a Esté que ela fizesse algo muito perigoso.
quando ele pedia que Esther intercedesse diante do rei pelo povo judeu. Mas, na verdade, a rainha estava sendo provada por Deus. Com certeza, nesse momento, ela se sentia desanimada. Isso tudo aconteceu exatamente em um período em que as afeições do rei por ela haviam se esfriado. De forma que ela diz que havia 30 dias que ela não era chamada para estar na presença do rei. Em outros momentos, talvez não fosse tão difícil assim ela falar com o rei. Mas agora a situação não estava nada fácil. Isso aconteceu para que a sua fé, para que a sua coragem fossem provadas, para que a bondade de Deus se sobressaísse. Caso contrário, Esther poderia achar que ela conseguiu tudo aquilo por causa de seus próprios atributos, por causa de sua simpatia, por causa de sua beleza. Mas Deus tirou todas as possibilidades, para que ficasse evidente que aquela era uma obra do Senhor. E às vezes nós passamos por momentos difíceis que são semelhantes a esses. Parece que tudo conspira contra nós. Nós olhamos para um lado, nós olhamos para o outro e nós não conseguimos enxergar nenhuma possibilidade de vitória. Mas nós temos sempre que lembrar que Deus está nos preparando para a pátria celestial. Talvez Ele tenha tirado todas essas possibilidades exatamente para provar a nossa fé, para que nós depositássemos a nossa confiança em Deus e nós reconhecêssemos Ele como o nosso Senhor. Então, diante das dificuldades, confie no Senhor. Confie que a nossa vitória já foi garantida. Confie que Cristo já venceu a morte e o pecado. Confie que Ele já garantiu a nossa eternidade ao lado do Pai. Confie que nós estamos sendo preparados para essa eternidade. Confie que os motivos de nossas provações, com certeza, serão alcançados. E se realmente nós somos filhos de Deus, nós sairemos destas situações mais fortalecidos. Se nós olhamos para nós mesmos, nós iremos perceber que nós não somos tão justos assim. Nós iremos perceber a quantidade de vezes que nós agimos com indiferença diante do sofrimento da igreja, deixando de lamentar por essas situações de sofrimento. A igreja tem sido privada do culto solene, por exemplo. Será que você lamenta por causa destas coisas? Será que você sente falta de estar no culto solene, de estar em comunhão com os seus irmãos? Quantas vezes nós não temos nos acovardado na escola, na faculdade, no trabalho, diante de situações em que a igreja precisa ser defendida, em que o evangelho precisa ser defendido? Quantas vezes nós temos deixado de lutar pelo povo de Deus? Se nós olharmos bem, nós iremos perceber que há um que é o verdadeiro justo, e este é Jesus Cristo. Foi Ele quem lamentou pelo pecado do seu povo. Lucas 19, 41, 42 diz: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. É Cristo quem lamentou por seu povo, é Ele quem intercede pelos seus como um advogado diante do Pai. É Ele quem trabalha por sua igreja, habilitando esta igreja para vencer o maligno, para pregar o Evangelho. Cristo é o verdadeiro justo. E somente por meio dele nós podemos ser considerados também justos diante de Deus. Então, se você se sente frustrado por você não conseguir ser tão justo, tão bom como você queria, então deposite a sua fé em Jesus Cristo e trabalhe para a glória dele. Amém. Oremos. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, por tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina aquilo que nós devemos saber para te glorificar e para engrandecer o teu santo nome. Obrigado, Senhor,
porque o Senhor nos dá a oportunidade de ouvir a tua voz, que a tua palavra possa nos transformar. Em nome do teu amado Filho Jesus que nós oramos. Amém. Quão bom e agradável foi ouvir a palavra do nosso Deus e termos agora a oportunidade de aplicarmos no dia a dia da nossa vida esta palavra. Estamos caminhando para o encerramento desse momento cultico. Eu convido a você a se colocar de pé e nós vamos recitar o credo apostólico e após nós vamos orar, encerrando esse momento. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Senhor, nós louvamos e bendizemos o teu nome por esse dia que o Senhor nos concedeu. Louvamos e bendizemos o teu nome por esse momento, por esse privilégio a qual tivemos de adorar, ó Deus, ao Senhor, de bendizer o teu nome, de agradecer, ó Deus, o Senhor por todos os seus benefícios, ó Deus, para conosco. Obrigado, Pai. Pedimos, ó Deus, ao Senhor, que dê ao seu povo uma semana, ó Deus, abençoada, cheia, ó Deus, de vitórias. Guarda o teu povo deste mal, sustenta, Deus, o teu povo. Ó Deus bendito, eu te peço no nome de Jesus. Levanto as mãos e ministro na vida do teu povo a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as ternas consolações do Espírito Santo de Deus seja, Senhor, derramada sobre todo o povo do Senhor espalhado por esta terra, sobre a primeira igreja, suas congregações, agora e para sempre. Amém. Quero aproveitar esse momento para convidar os irmãos para participar conosco das nossas reuniões de oração às 7 horas da manhã e também às 20 horas. Nós estamos reunindo através da internet, na plataforma Zoom, e a gente sempre disponibiliza os links nos grupos da igreja. Então, esperamos você para orar conosco. Também, nossa escola dominical, às 9h30 da manhã, todos os domingos, nessa mesma plataforma. Deus abençoe você. Você tenha uma ótima semana. Fique em paz. Fique em casa. Deus abençoe a todos. Um abraço.